Olá, muito bom dia a você que nos acompanha todos os sábados aqui na tela da SIC TV, dando início ao nosso Viver Bem, falando de saúde, de qualidade de vida, de bem-estar, comportamento. Todos os sábados, um novo tema para trazer mais qualidade de vida a você de casa que sempre nos acompanha. Satisfação em mais uma vez tê-los conosco aqui na programação da SIC, viu? E olha, com a chegada da maturidade, as mulheres costumam se tornar mais propensas a apresentar algumas doenças mamárias. Algumas benignas, outras não. Fatores como a chegada da menopausa, com todas as transformações hormonais, fazem com que os riscos se tornem ainda maiores. E no Viver Bem de hoje, iremos falar sobre as doenças mamárias. Para isso, convidamos a doutora Thaís Lanes, mastologista, para falar um pouquinho da saúde da mama aqui com a gente. Tudo bem, doutora? Renata, Bom dia. Tudo jóia. Satisfação em tê-la aqui com a gente, viu? O prazer é meu. Para falar de um tema que realmente é muito importante, a gente tem que se atentar a alguns sinais, cuidados preventivos, principalmente depois de uma certa idade, né? É muito bom poder falar sobre a saúde da mama, né? O câncer de mama é o câncer mais frequente na gente, no sexo feminino, então nunca é demais a gente tirar mitos, falar quais são as verdades e discutir um pouquinho sobre esse tema. Doutora, quais são as doenças mamárias mais comuns hoje? Olha, disparado no consultório, mais de 80% é a mastalgia. O que é mastalgia? É a dor na mama. E aí a gente pode depois conversar melhor sobre ela, né? Pode ter ligação com a menstruação e ser um achado normal da vida daquela mulher, como pode ser também uma alteração patológica que merece uma investigação. Então, disparado a mastalgia. Depois a gente tem os cistos, os nódulos, tem as doenças em criança, tem as doenças nos homens também. Então, é uma gama de patologia. Os homens também têm que se atentar às mamas. Exatamente. Homem tem ginecomastia, que é o aumento da glândula mamária, né? Relativamente comum. E homem também tem câncer de mama. Curioso. E como identificar as doenças mamárias? A mulher se conhecendo. Então, nada melhor do que o autoconhecimento, né? Então, o que a gente antes chamava de autoexame, hoje em dia a gente chama dela conhecer a própria mama. A gente estimular ela a se tocar, porque o dia que aparecer alguma coisa na mama diferente que antes não tinha, ela vai notar e aí vai procurar ajuda. Como a gente tem um número mais expressivo nas mulheres de problemas na mama, como é que surgem na mulher? A partir de qual idade, mais ou menos? A gente pode ter, Renata, desde o recém-nascido, porque o recém-nascido, tanto o sexo masculino como feminino, ele sofre alterações ali dos hormônios ainda que estão vindo pelo leite materno. Então é comum, às vezes, a neném que está amamentando ter um aumento do broto mamário a mais ou até sair uma secreção da mama dessa neném. Então não existe muito idade. A criança pode ter algum distúrbio no desenvolvimento mesmo na pubarca, né, ali quando está desenvolvendo os órgãos sexuais, tanto as meninas quanto os meninos, e depois as mulheres quando iniciam, né, o que a gente chama de menacme, que é entre a menstruação e a puberdade, e aí tem várias alterações, e o câncer de mama é que a gente tem a maior prevalência entre os 50 e 65 anos de idade. Falando no câncer de mama, doutora, acredito que seja uma das doenças mamárias que mais preocupa assim, mulheres, né? Que mais tira o sono, que exista um certo temor, um receio. Ninguém quer passar por um câncer de mama, né? É possível prevenir o câncer de mama? Renata, a gente tem até uma incidência muito alarmante que saiu esse ano. De cada 8 mulheres, uma mulher vai ter o diagnóstico de câncer de mama ao longo da vida. Então é muito, 1 para 8 mulheres. E assim, se você nasce com aquele defeito genético, não tem como a gente mudar essa carga que você herda, né? Mas a gente tem até 30% de chance de diminuir esse risco de câncer de mama com medidas simples, que você pode começar hoje, como atividade física, e aí a gente está falando no mínimo 3 vezes por semana, uns 40 minutos. Alimentação saudável, então assim, a gente dá um basta em produto industrializado, essas coisas de muito corante, então assim, sair da comida do pacote, da comida da lata e ir para a comida da verdade, né? Álcool e cigarro, extremamente importantes a gente evitar. E um outro fator que é muito comum, mas que a gente tem que tentar combater, é o estresse. Então, a mulher ter uma atividade que dê prazer a ela, onde ela consiga relaxar, seja lá uma música, uma dança, uma meditação, mexer com planta, o bichinho de estimação,
qualquer coisa que ela tenha um tempo para ela, porque isso está comprovado cientificamente que aumenta sim a chance das doenças malignas. Então assim, com essas medidas que a gente pode começar logo, a gente já diminui 30% da chance da gente ter o câncer de mama. Buscar um estilo de vida mais saudável, Exatamente. né? E a gente fala de todos os eixos de atividade física, de alimentação e também buscar um tempo de qualidade para desopilar, para tentar relaxar sair desse automático que a gente né? tá, né? Exatamente. Interessante. E quais são os fatores de risco para o câncer de mama? A gente tem um perfil de pessoas que estão ali mais propensas à doença? Temos. O primeiro fator de risco disparado é o sexo feminino. Então, só da gente ter nascido mulher, né, a gente já tem um risco aumentado para câncer de mama. O homem também tem, mas é um homem para cada 100 mulheres. Então, o primeiro fator de risco é o sexo feminino. Segundo, as mulheres que menstruam muito cedo e entram na menopausa muito tarde. Então, elas ficam muito tempo ao longo da vida expostas ao estrogênio, que é um hormônio que estimula a mama. Então, menstruar cedo e entrar na menopausa tarde. Outro, mulheres que não engravidaram ou deixaram para engravidar mais tarde. Mulheres que não amamentaram, também por conta desse tempo de exposição ao hormônio. Mulheres obesas, principalmente pós-menopausa. Então, na pós-menopausa, a gente tem que ter um controle maior sobre esse nosso peso, né? Paciente que tem história familiar, às vezes a gente acha que é o maior risco, mas não. De cada 10 mulheres, uma só vai ter história familiar de câncer de mama. Então, é um risco, mas a maioria das mulheres vai ter um câncer esporádico, que é o que a gente chama, e ele não tem relação na família. Então, se você falar assim, eu não tenho ninguém na minha família com câncer de mama, eu não preciso me preocupar, não preciso fazer exame, não preciso ir no médico. Não, a minoria vai ter uma história familiar. E aí, voltando aos fatores de risco, a história familiar que importa são os parentes de primeiro grau. Quem são os parentes de primeiro grau? Mãe, irmã e filha. Então, se eu tenho alguma parente de primeiro grau com histórico de câncer de mama, aí sim eu tenho que ligar o alerta. A avó, uma prima, isso eu tô falando também da parte do pai, tá? Fica um grau mais longe, então a gente considera sim, mas a gente fica mais atento nessas parentes de primeiro grau que eu falei. Entendi. Doenças mamárias é o tema do Viver Bem de hoje, que está apenas começando. Então, você de casa, continue com a gente. A pausa é rapidinha, daqui a pouco nós estamos de volta. Que sinais a mama da mulher e dos homens pode apresentar ao longo da vida, indicando aí uma possível doença? Quais os cuidados necessários com a mama? Hoje a gente está falando sobre doenças mamárias, recebendo a mastologista a doutora Thaís Lanes aqui com a gente, para a gente entender um pouquinho e dar um pouquinho mais de atenção também às mamas, né? Doutora, no bloco anterior você comentava, vamos sentar um pouquinho aqui para a gente seguir com a nossa conversa? Você comentava ali alguns fatores de risco e disse que mulheres que menstruam mais cedo e têm a menopausa mais tardia são mulheres que se encaixam nesse perfil. Está ligado o câncer de mama à vida reprodutiva da mulher ou não? Sim, porque quando a gente está grávida ou quando a gente está amamentando, os hormônios mudam, né? Então, esses hormônios, de uma maneira, eles protegem a mulher contra o câncer de mama. Então, se ela não engravida ou se ela não amamenta, mais tempo que ela fica exposta a outros hormônios que na grande maioria dos casos do estrogênio, da cascata toda do estrogênio, né, de hormonal, e eles estimulam a mama. Então, tem a ver com o ciclo reprodutivo, sim. Mas mulheres que já entraram na menopausa ainda podem ter o câncer de mama? Podem ter o câncer de mama. O câncer de mama, a maior frequência dele é de 50 até os 70 anos. Então, realmente, é a classe de risco. Quais são os tratamentos hoje disponíveis, né, para o câncer de mama? O tratamento evoluiu bastante, então hoje a gente consegue realmente ter altos índices de cura com cirurgias cada vez menores, né? Então a gente consegue tirar só o tumor com uma margem de segurança, na grande maioria das vezes, sem ter que operar a mama toda da paciente, que a gente chama de mastectomia, né? Então quando a gente faz um diagnóstico precoce, a gente consegue fazer a cirurgia conservadora e aí depois da cirurgia a gente tem que complementar o tratamento com quimioterapia, com radioterapia, com
hormonioterapia. É importante a gente frisar que cada câncer é um câncer, cada mulher vai ter uma doença, então é muito individualizado. Nem todas vão precisar fazer quimioterapia, nem todas vão precisar tirar a mama toda, nem todas vão precisar tomar medicação oral depois de uns anos. Então, assim, é individualizado, né? Mas, no geral, é isso que eu falei, a cirurgia, quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia. A mamografia ela é recomendada a partir de qual idade e com qual frequência? A mamografia é recomendada, então, pela Sociedade Brasileira de Mastologia anualmente, a partir dos 40 anos, como método de rastreio do câncer de mama para as pacientes que não têm história familiar. Para as pacientes que possuem alguma parente com essa doença, as coisas mudam um pouco, então é mais individualizado, ela precisa vir no especialista para a gente poder conhecer melhor essa história e começar a mamografia um pouquinho antes. Na população geral, a partir dos 40 anos, todo ano a mamografia. Mas isso significa que mulheres com idade inferior a 40 anos não vão realizar nenhum tipo de exame preventivo? Não, muito boa pergunta, porque aqui a gente está falando em rastreio, quando a mulher está assintomática sem sentir nada. Estamos falando numa população geral. Agora, isso muda completamente quando a gente está falando em diagnóstico. Então, em qualquer queixa, em qualquer sintoma, em qualquer achado alterado no exame físico, nós vamos sim fazer a mamografia antes do 40, o ultrassom, a ressonância, o que for preciso. Então, uma coisa que a gente tem que separar é a mamografia de rastreio, para aquelas mulheres que não estão sentindo nada, da mamografia diagnóstica, que daí não tem a idade específica. Mas é correto e é necessário, alguns ginecologistas, né, nas consultas de rotina da mulher, alguns pedem ultrassom das mamas e às vezes da tireoide junto e tudo mais. É interessante que a mulher, até a mais jovem, faça esse ultrassom anualmente? O ginecologista, anualmente, na consulta de rotina dessa mulher, ele tem que examinar a mama, Renata. Então, o exame físico realizado pelo médico é o que é preconizado. Se essa mulher tem alguma alteração durante esse exame, alguma queixa ou alguma história que chame a atenção para as mamas, aí sim ele pode fazer o exame de imagem. Uma coisa interessante para a gente separar: a mamografia é um raio-x da mama e o ultrassom ele é feito por ondas sonoras. Então são exames diferentes, que veem coisas diferentes, com funções diferentes e tem sensibilidades também diferentes. Então o que acontece? A gente tem uma transformação da mama ao longo da vida. A gente nasce com a mama com muita glândula e pouca gordura. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo glândula e vai ganhando gordura na mama, o que a gente chama de lipossubstituição. Então, o raio-x da mamografia, quando a gente tem uma mama muito nova, com muita glândula, ele não consegue penetrar. É muita glândula, ele bate e volta. Por isso que a gente não faz mamografia de rotina em menina de 20 e 30 anos. Não adianta, o método não vai funcionar. Então, por isso que a mamografia, a gente começa a fazer a partir dos 40, que é quando começa a ter essa substituição da mama. Então, numa senhora de 70 anos, a mama vai ter muito mais gordura do que glândula e a mamografia tem um resultado excelente. O raio-x penetra muito bem na gordura. Então, por isso que nas mulheres mais novas, a gente faz o ultrassom, porque a gente vence essa barreira dessa quantidade de glândula que tem. E aí é muito comum ainda, quando a gente está com 40, com 50 anos, a gente ter que fazer os dois métodos juntos, tanto a mamografia quanto o ultrassom. Então, é bom a gente falar isso, porque muita gente não entende. Por que eu faço ultrassom e não faço a mamografia, ou vice-versa? Né? Um não substitui o outro. A mamografia, se a gente tiver que escolher um exame para o rastreio, a partir dos 40 anos, é a mamografia, no mundo inteiro. O ultrassom, ele não ganha da mamografia nesse sentido, mas é muito comum a gente, no dia a dia, ter que complementar os dois exames para a gente ter uma correta informação sobre essa mama. Então, assim, se o ginecologista está pedindo ultrassom nas meninas de 30, tudo certo, não vai fazer mal nenhum. Mas em quem não faz, quem às vezes não tem condição de fazer e tal, e o médico não está pedindo, não está errado. Se você foi examinada e não tem nenhuma alteração no exame físico, não está errado. Tudo certo. Tá tudo certo. E qual que é a maneira correta de fazer o autoexame das mamas em casa, doutora? E falando como recomendação até para as nossas telespectadoras, a partir de que idade a mulher, a menina, deveria começar a aprender a se tocar e a conhecer as mamas?
Exatamente, foi muito importante isso que você falou, né? Aprender a conhecer as mamas, porque a gente antes falava muito em autoexame e hoje a gente da Sociedade Brasileira de Mastologia, a gente está tentando mudar o nome para autoconhecimento, porque antes parecia assim, eu me autoexaminei, não senti nada, estou ótima, não preciso ir no médico. Então hoje em dia a gente fala de autoconhecimento das mamas e a gente antes estimulava, você vai fazer uma semana depois da menstruação. Não. Então a nova recomendação é que você faça sempre que você quiser, sempre que você sentir vontade. Então não tem uma regra, você vai se conhecer. Então você quer fazer uma vez por semana, você quer fazer uma vez por mês, não tem problema. O ideal é sempre que você evite aquele período menstrual, porque a gente sabe que a mama fica mais sensível, mais inchada, né? E como eu acabei de falar aqui, a mama é um saquinho de glândula com gordura. Então isso pode interferir. Mas assim, quando você quiser, você vai com a polpa dos dedos, não é com a ponta, tá? Com a polpa dos dedos, você vai levantar o braço da mama que você vai examinar e você vai palpar a sua glândula inteira. Em qual sentido, doutora? Não interessa, pode ser da direita para a esquerda, de dentro para fora, de maneira circular. O importante é você ter o seu jeito de conhecer o seu corpo, tá? Lembrando mais uma vez que não precisa espremer a mama não é para espremer o bico do peito, então você vai apalpar a sua mama, depois do outro lado. Isso pode ser, Renata, deitada, sentada, pode ser em frente ao espelho, pode ser no chuveiro, porque às vezes o sabonete ajuda, né? Ou algum hidratante. E aí, qual é o grande mistério desse autoconhecimento? Eu tô me palpando ali toda semana. Se um dia aparecer alguma coisa diferente, nossa, tem um nódulo, a pele está diferente, você vai notar, porque você vai se conhecer muito mais do que o seu médico. E aí você vai procurar realmente ajuda perante essa alteração que você vai notar. Então você vai se conhecer, fazer o seu autoconhecimento sempre que você achar necessário. As meninas logo depois da menstruação e não tem fim de idade, até onde você se sentir confortável. Certo, a gente dá mais dicas para você de casa, de como se conhecer, como se atentar aos primeiros sinais, depois do intervalo, que é bem breve, então não saia daí. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa hoje falando sobre doenças mamárias, entre elas o câncer de mama. No bloco anterior, a doutora Thaís Lanes explicava pra gente como a mulher deve se conhecer, como conhecer a própria mama. E aí, doutora, você deu algumas dicas para a mulher sentir se existe alguma diferença e tudo mais no toque. A prótese mamária, por exemplo, ela pode atrapalhar essa identificação ou o apalpar da mulher, ele vai mudar de alguma forma? Vai mudar porque vai ter um volume ali diferente, né? A prótese não deixa de ser um corpo estranho, só que no fim ela vai se adaptar àquilo e aquilo vai se tornar normal para ela. Então pode ser uma mudança temporária, que ela sinta alguma alteração diferente, mas que depois ela vai se adaptar e vai fazer parte do corpo dela. Em relação aos exames de imagem, a tecnologia evoluiu bastante e hoje em dia a prótese quase não atrapalha a qualidade dos exames. Então assim, não tem nenhuma contraindicação para se deixar de fazer a cirurgia estética de colocação de prótese de silicone por medo disso, de não ver o câncer de mama. Falando em medo, doutora, é comum você ouvir no seu consultório mulheres que de repente não tinham esse hábito ou não têm esse hábito de conhecer as próprias mamas, de repente até por um receio de achar, de encontrar algo, um medo ali, uma fobia com relação às doenças? Renata, como a gente tem esse tabu de medo em relação às mamas, né? Em relação ao câncer de mama. Então, elas não só não se palpam, ou quando sentem um nódulo, ignoram, não falam no nódulo, deixam aquilo ali passar, não procuram ajuda médica, ou então chegam a fazer a mamografia de rastreio, como a gente está falando, mas não vai ver o resultado, não pega o resultado, não leva ao médico. Então, assim, são várias etapas de bloqueio que existem, infelizmente, e que só junto, conversando, levando informação, é que a gente consegue desmitificar essa ideia do câncer de mama. É muito importante a gente falar que quanto mais precoce a gente faz o diagnóstico, maiores as chances de cura. Então chega até 95% a chance de uma mulher ficar curada se a gente faz o diagnóstico de uma lesão pequena, uma lesão ainda impalpável.
Então, por isso a importância de fazer o exame de imagem, mesmo não tocando nada. Porque não quer dizer que você não tocou nada de diferente na sua mama, que você não tem nenhuma lesão. Pode ser uma lesão inicial, uma lesão impalpável, e é aí que a gente quer achar o câncer de mama. Falando nisso, falando em informação, doutora, vamos para o nosso plasma, para a gente, de forma bem objetiva, trazer alguns pontos ali, o que seriam mitos e verdades relacionados às doenças mamárias. Por exemplo, amamentar previne o câncer de mama, mito ou verdade? Como a gente já falou aqui, verdade, né? Então, quanto mais a gente amamenta, mais tempo a gente fica exposta a um hormônio que protege a mama e menos exposta ao estrogênio, que iria ali estimular essas doenças da mama. Verdade. Cisto na mama pode virar câncer? Nossa, como isso é dúvida. As pacientes vêm com cisto no consultório, cheia de dúvida, com medo. Não. O cisto, gente, é uma patologia benigna. É como se fosse uma bolinha de líquido, tá? Então, como tem cisto no ovário, cisto no rim, existe o cisto na mama. Então, é uma patologia benigna que não tem chance de virar câncer de mama. Some sozinho? Exatamente. O que acontece? O organismo forma e absorve. Tem a ver com as oscilações hormonais. Agora, quando ele está muito grandinho, tipo 3, 4 centímetros, às vezes a gente tem que intervir fazendo uma punção com uma agulhazinha e aspirando aquele líquido. Mas na grande maioria das vezes some sozinho. Caroço no seio é sinal de câncer? Não. Importante a gente falar. Primeiro, caroço no seio você tem que ir no médico para avaliar. Como a gente estava falando, pode ser um cisto, né, um carocinho de líquido ou um caroço sólido, né? E aí a gente tem que ver todas essas diferenças e lógico que a grande maioria dos nódulos na mama vão ser benignos. A gente tem nódulo benigno, mais comum em si é até o fibroadenoma, você já deve ter ouvido falar, mas o câncer de mama não é a maioria dos nódulos que vão aparecer na mama. Certo. Acabamos de falar sobre prótese de silicone é prejudicial à saúde? Não. E falando que o Brasil é o segundo país que mais faz cirurgia plástica no mundo, a gente só perde para os Estados Unidos, e das cirurgias plásticas mais feitas é realmente a prótese de silicone. Então, se fosse arriscado, se tivesse algum problema, não ia ser feita nessa quantidade. O câncer de mama pode ser causado por um trauma no seio? Também muito comum, muito comum. As pacientes às vezes já têm o diagnóstico e falam: ai, doutora, eu desenvolvi esse câncer porque eu dei uma pancada na mama, o meu neto me chutou, eu bati na maçaneta da porta. Não. O câncer de mama é uma alteração genética aliada a outros fatores externos e não tem a ver com nenhuma pancada na mama. O que acontece é que às vezes aquele trauma, ele traz uma dor da paciente ou até um hematoma e ela passa a tomar mais noção da mama dela e às vezes ela vê uma lesão que já estava ali previamente. Aqui já falamos também, a obesidade pode causar doenças mamárias? Então, mamária a gente já conversou bastante, principalmente na pós-menopausa, mas lembrando também as doenças cardiovasculares, diabetes, inúmeras outras causas, né, que esse aumento do peso pode gerar em doença. Doutora, queria agradecer a sua participação aqui obrigada, com a gente, realmente um bate-papo muito interessante, viu? Prazer, a gente conseguindo levar essa informação, né, uma mulher ajudando a outra, perguntando se está com a mamografia em dia, isso aí a gente vai conseguir diminuir esses índices altíssimos aí de câncer de mama. E claro, agradecer também a Celibras mais uma vez por nos ajudar a levar este tema tão importante a todos os públicos, você mulher, você homem. Atente-se às mamas, fica a dica aí também com a ajuda da Celibras, tá bom? E agradecer a você de casa que mais uma vez está aqui com a gente na tela da SIC TV. Ótimo fim de semana, obrigada pela companhia. Tchau, gente!